um pouquinho, né, uma degustação do que seria, do que é, na verdade, ou do que será a jornada de zero herói. Beleza? Ô, Marcião, antes da gente entrar nas perguntas, vamos fazer um remember do pouquinho que a gente falou da semana passada, até para gerar curiosidade no pessoal? Vou chamar de novo aqueles nossos banners, porque até a gente fica velho e esquece. Mas a gente dividiu em 3 grupos com 2 qualidades ou adjetivos para cada um. Agora, você do Instagram só vai ouvir. Quem está nos outros vídeos vai ver. Bom, o primeiro, sobre o qual a gente dividiu esse bloco, era comportamento e atitude, né? E o círculo vai se completar em comportamento e atitude. Boa. A primeira coisa que precisa se ter noção sobre a jornada de zero herói é que ela não é um acaso, do acaso. Nada é coincidência, tudo é providência. Então é preciso ter atitude de herói. É preciso ter atitude daquilo que você almeja ser, ainda que esse ser esteja em construção, ainda que você ainda esteja buscando ser alguma coisa, ou uma nova coisa. E isso vai te moldar, isso vai te formar, isso vai te ajudar a ter comportamentos em torno dessa atitude, né, Gu? E é tão interessante que a gente fala, né, do sair do mundo, né, normal, e o que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa que você assiste nos filmes, né? Nós estamos fazendo a chamada aos heróis. Então, assim, se você nunca pensou em sair da caixa, em fazer diferente, em buscar novas oportunidades, nós estamos aqui para esse chamado. Só que, assim, não é qualquer chamado de qualquer forma. Não, pelo contrário. A ideia é fazer um chamado diferenciado, o qual vocês possam perpassar a barreira do eu não consigo, eu não mereço, eu não posso, não vai dar certo, né? Segurando na mão de mentores, para que aí sim você entre literalmente nos seus primeiros desafios da jornada. Legal? E aí entendendo que as barreiras são, sim, transponíveis, né? Que dá para a gente poder fazer um trabalho, aí a gente começa a entrar no processo do encontro com o mentor, aí sim entrarmos nos outros desafios, nos outros processos, até que a gente possa entender quem são nossos amigos, quem são os nossos inimigos dentro da jornada do herói, quais são os nossos maiores desafios, a chegada naquela caverna secreta, onde estão os mega detalhes, né? Aonde você vai fazer a captação do seu máximo poder, para daí sim ir para a parte das provações, dos outros maiores desafios, até que a gente chegue literalmente no sucesso, na recompensa da jornada do herói. O legal da jornada do herói é que não é historinha. Ela lembra uma historinha, porque, na verdade, a nossa vida é assim. A gente precisa passar pela jornada. A gente precisa descobrir o caminho. A gente precisa se descobrir. E, ao longo desse processo de enfrentar novos desafios, a atitude e o comportamento vão trazer o segundo bloco, que é o aprendizado e o protagonismo. Todo herói, pensa em qualquer filme da Marvel, filme da DC, historinha, ou nos heróis clássicos, Ilíadas, Odisseia, o herói não nasce pronto. O herói tem uma jornada de se tornar o herói. Ele precisa aprender a ser herói. Né? Qualquer herói que você pensar, ele já não sai com aquelas habilidades. Quando você vê um filme lá que ele já tem, em algum lugar, em algum filme vai ter a origem daquele herói. Um filme que é só a origem, para contar como é que aquele herói virou herói. Então, se você pensar aí, sei lá, no primeiro filme que você viu, do Homem de Ferro, que já se vão muitos anos, já vai mais de década nessa história, o Robert Downey Jr. lá, não vale dizer que é o primeiro do MCU, do filme moderno, porque tem filme mais velho, é velho mesmo. Mas o primeiro do Robert Downey Jr., que era o Homem de Ferro. Na verdade, ele tinha mais identificação com o vilão do que com o herói, cara. Ele era o cara que vendia arma, que destruía a vida, que causava guerra, até ser sequestrado, ser posto numa caverna lá, quase morrer, o médico salvar ele, ligando o coração dele numa coisa muito louca, para manter lá o eletromagnetismo impedindo os estilhaços da bomba, que era dele, de passagem, chegasse até o coração, e ele desenvolve naquela caverna a primeira armadura do Homem de Ferro. E aí a história continua. Né? O protagonismo e o aprendizado continuam. Pois é, a jornada do herói é igualzinha, ela tem um protagonismo e aprendizado. Você precisa ser eutagógico, olha a palavra difícil aí, você precisa ir buscar o conhecimento daquilo que você ainda não domina, daquilo que você ainda não sabe, e aprender ao longo disso. Aprender enquanto você tenta descobrir para você mesmo. Então, o segundo bloquinho de protagonismo e aprendizado
é a mola que vai fazer você sair de A para B. Não vai sair de A para D, não. Você vai sair de A para B, né, Gu? Vai de B para C, de C para D. Não vai direto. E é curioso que as pessoas acham que é fórmula secreta. Não, não é. É protagonismo e aprendizado. Você quer ser CFO? Legal. Você já foi diretor financeiro? Você já foi gestor financeiro? A única carreira que eu conheço que a pessoa cai de paraquedas, né, Gu? É o político. Fora o político, eu não conheço mais nenhuma, meu japa. É verdade. Ô Marcelo, na Você sabe que plataforma a do sua stream. imagem está. A sua plataforma, a sua imagem está congelada, meu. Deixa eu tirar você do palco. Tirei o Gustavo do palco. Calma, que ele volta. Fala aí para ver se eu te ouço, Gustavo. Alô, som, tá me ouvindo aí, Marcelo? Eu estou te ouvindo, mas a sua câmera está, como você pode ver, sem imagem. Olha, Gustavo caiu. Então, ele vai voltar. Enquanto o Gustavo vai e volta, em breve, Gustavo entra aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sobre aprendizado e sobre o protagonismo desse aprendizado, muitas vezes a gente meio que confunde as coisas. Acha que ser e estar são a mesma coisa. Ser e estar não são a mesma coisa. Literalmente não são a mesma coisa. Você é quem você é o tempo inteiro. E esse seu ser pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado, pode ser instrumentalizado. Você está um monte de coisa. Você está gerente, você está diretor, você está, por exemplo, numa função, num projeto. O ser e o estar, eles andam lado a lado com o aprendizado e protagonismo. O ser e o estar não quer dizer que o que você está aí agora, hoje, é o que vai definir sua carreira. De novo, eu volto na historinha que eu estava contando aí do Homem de Ferro. Lembra do filme? Não viu? Vai ver o filme. É velho, dá para ver. Ó, o Gu tá voltando, né? Ele tá me ouvindo. Ó, Gu, eu sei que você tá me ouvindo. Ferro, né? Do ser ou estar. O Homem de Ferro, ele não é um Homem de Ferro. Ele é o homem. Ele está com a armadura. E aquela armadura, olha que interessante. Se você olhar todos os filmes, não precisa nem ser fã dos zumbis, a primeira armadura que ele faz na caverna era um troço tosco, mal soldado, bem sem movimento. E a última era em nanotecnologia que ficava dentro dele. É verdade. Olha que diferença. Então, a jornada dele de protagonismo e de aprendizado transformou ele em muitas coisas. Agora, a melhor parte. Quantas surras ele tomou naqueles filmes todos que você viu do Homem de Ferro. Ou com o Homem de Ferro. Que ele apanhou muito, cara. Ele apanhou em todos os filmes. É verdade. Mas sabe o que é legal, Marcelo, que eu vejo? Até pegando a ideia do Homem de Ferro, que ele. Deixa eu tirar só o meu outro microfone aqui. Agora está melhor aqui. Sabe o que é legal, Marcelo? É que ele tem meio que uma ressurreição. A priori, ele tem uma recompensa, né? Quando ele sai da caverna, tal, ali naquela primeira história, tal, então ele tem a recompensa, mas não para ali. Então, o grande segredo da jornada do herói é justamente que, durante a jornada, em alguns processos, você vai precisar se reinventar de tal modo que é praticamente uma ressurreição. Verdade. Praticamente uma ressurreição, porque é quase como se você tivesse dado o tal do reset, tivesse começado de novo a história. Muitas vezes, inclusive, se a gente ficar aqui na imagem dele, né, tem um determinado momento que há um cisma. Quem era seu aliado se torna seu inimigo. Né? Que é o filme da Guerra Civil lá, que o Homem de Ferro defende a não convencionalismo e o Capitão América defende o convencionalismo. E dá uma zica, enfim, dá uma zica que vocês precisam ver o filme, não vou ficar contando o filme, que, pelo amor, filme velho. Mas o interessante é, há uma cisma. Mas apesar da cisma, apesar do reset, vai ter exatamente o terceiro bloco do que a gente falou no primeiro encontro. Existe uma comunicabilidade e resiliência acontecendo. Apesar dos dois terem pontos de vista completamente diferentes, citando aqui o Homem de Ferro e o Capitão América, eles mantiveram a comunicação, eles mantiveram entre si uma maneira de transmitir as visões que eram antagônicas, elas não eram compatíveis entre si. Né? Cada um tinha uma visão de modo de atuação lá para os heróis, dentro daquele cenário, que simplesmente colocavam eles em posições opostas. Não era nem
grave o negócio. E aí, vamos trazer isso para dentro de casa. E aí você tem uma visão, você está brigando por inovação, está brigando pela sua carreira, mas o seu líder, hoje, tem uma visão antagônica. Qual é a sua resiliência? Qual é a sua capacidade de resistir à pressão, apesar da pressão existir? Sem se transformar em outra coisa. Não é... Aí vale a pena você voltar na outra, né? Não é teimosia, tá? É insistência. Qual é a sua comunicação em torno disso? Qual é a sua competência comunicacional? Como você consegue transmitir a sua ideia? E isso é difícil pra caramba, né? No dia a dia, é a natureza. Mas tem uma coisa interessante nisso que você está falando, Marcião, que eu gosto de levar para os gestores justamente o processo da pirâmide dos 5 pontos desafiadores em trabalhar com pessoas, né? E aí o pessoal fala assim, mas como assim, Gustavo? Existe uma pirâmide com 5 pontos do desafio de trabalhar com as pessoas. E aí o processo é até bem simples, né? E eu vou trazer a ideia dessa pirâmide, Marcião, por um simples motivo. Você começa a ver o desafio que o gestor também tem. Porque muitas vezes, é o que a gente fala, né, no processo, entenda o desafio do seu gestor também. Não estou aqui defendendo o gestor, tem uns incompetentes, motivados, como diria um amigo nosso. Esse é o mais desafiador, né? Porque ele quer fazer, mas ele faz errado. É o mais desafiador. E por incrível que pareça, né, a gente acha que é brincadeira de criança, mas não é não. Não é não, o negócio é sério. Não é não. Então, assim, por exemplo, na pirâmide, né, vamos passar de um jeito rápido para vocês entenderem onde a gente quer chegar. Primeiro, falta de atenção para os resultados. Já é um grande X da questão. E aí, a falta de atenção para os resultados, muitas vezes, o líder cobra, o gestor cobra, mas o pessoal está meio disperso. Seja por perfil de comportamento, falta de soft hard skill. Não vou trazer aqui qual que é o grande X, mas existem influenciadores para isso. Segundo, a responsabilidade pelos erros dos outros, pelos próprios erros e pelos erros dos outros. Então, assim, a gente precisa entender que quando você faz parte de um time, igual aqui, entrei para a jornada de Zero Herói, você vai fazer parte de um time. Então, se você errar, o time errou. Não tem essa de terceirizar a responsabilidade. Entendeu? Então, essa responsabilizar os outros, né, pelos erros, não existe aqui. Aqui a gente traz a responsabilidade e faz a gestão desse processo. Simples assim, ok? Quando eu entendo que eu estou errando e os motivos pelos quais, eu faço uma correção. Quando eu entendo que os que estão ao meu lado estão errando, eu faço uma correção fraternal e a gente faz um feedback ali, um trabalho, dou um feedback, a gente faz um trabalho de devolutivas e revisão de processo tal, para fazer o processo acontecer, porque daí eu deixo um ambiente saudável. Aí o terceiro ponto é falta de comprometimento. Né? Em alguns casos não tem como, a gente até sugere que se troque a pessoa, porque ela não quer nada com nada. Eu entendo que existem os desmotivados e está tudo bem, mas eu entendo também que existem os que não querem fazer. E isso é uma outra história. O quarto ponto é o medo de conflito, né, Marcelo? Esse é o concurso das empresas, né? Esse aí parece que a gente corre de conversa difícil, né, cara? Gente, e quando você corre de conflito, quando você tem medo de conflito, aí que você gera mais conflito ainda. Sabe por quê? Porque você não tem comunicação assertiva. Você não tem feedback, você não tem comunicação aberta, aí gera o quinto e último pilar, que é a falta de confiança, que é a base do processo. Se não tem confiança, o resto não adianta para absolutamente nada. A gente precisa ter confiança para se relacionar. Se relacionar, exatamente. E aí, esses desafios, na jornada do herói, é trabalhado também de um jeito sistematizado, para que a gente aprenda a trabalhar com as pessoas, para que a gente aprenda a entender os desafios. E, gente, o diferente é o legal. Se todo mundo fosse igual, não daria resultado. Mas a gente tem que entender o melhor das diferenças e trabalhar em cima disso. Aí o processo explode, né, Marcelo? Se acostume com o diferente, como diz o Chosen. Se acostume com o diferente. Get used to the difference. Gu, chegou mais perguntas, mas chegou no meu zap, então eu vou botar aqui, ó. Manda lá. Aqui, ó.
tá? Eu mesmo estou botando porque está chegando no Zap, então estou copiando e colando. Bom, no primeiro encontro, a gente falou sobre metas. Aí eu vou falar rapidinho sobre o PPP. Tá? Então, vou responder essa de uma maneira curtinha. Eu falo assim, meta clara, tem que ser a tal do SMART lá, né? Tem que ser medível, você tem que ser capaz de entender, ela tem que ser capaz de atingir, ela tem que estar relacionada ao tempo, tem que estar relacionada a uma ação e um custo. Mas eu tenho um jeito muito melhor de fazer isso, que eu prefiro e continuo dizendo que não inventaram uma coisa mais prática. Eu chamo de PPP. As metas precisam ser pequenas, possíveis e progressivas. Então, você tem que ser capaz de criar metas que não te sobrecarreguem, que não te matem de trabalhar. Você precisa ser pequeno o suficiente para você ter uma sensação de sucesso, de, puxa vida, consegui fazer. E você precisa progredir nessas metas. Você precisa construir novas metas a partir da meta. Então, meta clara, bicho, PPP. Agora tem uma aqui para você, Gu. Vou botar aqui, também está no Zap, mas eu sei que foi para você por causa do que a gente falou. Ó, deixa eu falar um pouquinho de você falou Pode de meta falar, aí. eu volto nela. Antes da gente mudar, vamos falar uma coisa de meta. Qual que é o grande desafio? As pessoas pensam sempre em objetivo. E como o objetivo é muito grande, o que acontece? A pessoa fala, eu não vou chegar, e aí começa a dar o desânimo, aí você começa a ver mais os desafios, as dificuldades do que os benefícios. E o legal de fazer a meta PPP, como o Marcião falou, e eu sou fã desse processo do Márcio, porque eu quebro aquele objetivo gigante em metas menores. E aí é legal, ó, a Márcio não quer que eu dou dica de ouro, mas eu vou dar dica de ouro para vocês. Hashtag dica de ouro aí. Aí sabe o que é legal? Porque a gente começa a criar recompensas para cada meta que a gente atinge. Legal? E recompensa não é nada extraordinário. Não, nem isso. Trazer o processo de comemoração, de mostrar para o teu cérebro que você é capaz e competente e que essas metas pequenas, elas são tangíveis, sendo que quando você olha só para o resultado que você almeja, para o objetivo final, ela se torna muito grande. E aí ela vira um monstro para você, gera ansiedade, preocupação, medo, incerteza, e você não faz, acaba desistindo. Legal? Mas isso é um papo para a jornada do herói. Esse é para a jornada inteira. Até porque, ó, nenhum herói nasce pronto. Eu lembrei agora do filme Rock, mas eu não lembro do 1, 2, 3, 4, 5, eu não lembro qual deles é. Mas você lembra o treinamento do Rock no começo, até ele subir as escadas da Filadélfia, fazer aquela cena lá, que ele levanta os braços? Ele é progressivo, ele é pequeno, ele é possível e ele é progressivo. Então, a lógica é exatamente essa. Diminua, torna o negócio mais palatável. Pergunta para Chico. Está aqui, ó, na tela. Essa foi da semana passada. Vai. Uma das áreas que identifiquei como um desafio é a gestão do tempo. Como posso aprimorar minha produtividade e gerenciar o meu tempo de maneira mais eficaz? Nossa, essa pergunta é a pergunta chave de ouro que nas mentorias o pessoal mais traz para a gente assim que a gente chega na porta da empresa, né, Marcelo? A primeira coisa. Não dá tempo nem de passar na portaria, a pessoa fala, cara, eu preciso administrar o meu tempo. Tem uma frase que eu aprendi com um grande amigo que eu vou levar para o resto da minha vida. E essa frase diz o seguinte, se você não tem agenda, você se torna agenda de outra pessoa. Gostou, né? Essa é boa, né? Você gostou dessa? Se você não tem agenda, você se torna agenda de outra pessoa. De outra pessoa. Então, vamos lá, Gustavo, mas e para montar a minha agenda? Olha que bacana. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, Gustavo, eu preciso aumentar a minha participação de mercado. Beleza, como é que você vai fazer isso? Não, porque eu vou falar com algumas pessoas X, tal. Eu estou falando cargo de gestão para cima, tá? E aí eu cheguei para o gestor e falei, cara, abre a sua agenda, vamos dar uma olhada? Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque você quer colocar mais uma coisa, sendo que eu já percebi que você não tem tempo mais na sua agenda. E aí você vai começar a deixar alguma coisa para trás. E aí, quando a gente fala da gestão do tempo, primeiro a gente trabalha, inclusive, processo de delegação. Então, assim, ó, para que você possa ter tempo, primeiro, antes de delegar, a gente faz uma avaliação do que você trabalha que não vai trazer resultado efetivo ou que não tenha devida importância para o seu cargo, beleza? Que é o que a gente chama de ponto circunstancial. Tirei o circunstancial, legal, que não vai gerar muito resultado para ninguém, é aquele que a gente dá para o estagiário fazer, olha que sacanagem,
Brincadeira, estagiários, brincadeira. Mas é um fato que é uma coisa mais simples, que não vai trazer risco baixo, mas também não traz resultado efetivo. Esse a gente já tira da frente. Aí coisas importantes que precisam ser feitas, que tem um tempo programado, que tem ali um risco médio, um risco alto, a gente faz o quê? Ou delega, ou coloca por traço de prioridade em cada dia da semana, por exemplo. Isso aí depois a gente vai trabalhar no mapa que existe dentro da jornada, legal? E aí sim as coisas urgentes, que ela tem um prazo muito curto, de uma criticidade alta e de um nível de risco alto, legal? E isso é prioridade zero, é aquele que agora a gente vai sentar e vai resolver esse negócio primeiro. Você não delega coisas urgentes, a não ser que você vá fazer isso por um par de trabalho, mas você não vai passar isso para um liderado de modo algum colocando rabo de foguete na mão dele, até porque a delegação tem toda uma construção, é um processo a ser feito, beleza? Mas a dica de ouro é: divida o que é circunstancial, o que é importante e o que é urgente dentro do teu processo, beleza? Respondeu, Marcelo? Respondeu, e eu já botei aqui na tela para a galera que não tá, não a galera do Instagram, uma ferramentinha de grátis. De grátis. Essa se chama Matriz de Eisenhower. Tá? A Matriz de Eisenhower é uma ferramenta que você pode pegar a sua mesa e fazer exatamente isso que o Gustavo acabou de explicar. Pega seus problemas, as coisas que você tem que resolver, seus desafios, e categoriza. Em ordem. Se é muito importante e pouco urgente, se é muito importante ou muito urgente, se é pouco importante e pouco urgente, e se é pouco importante, mas é muito urgente. E aí, tá? É autoexplicativo, parceiro. Onde cair o negócio, faça o que tem que ser feito. Agende para resolver, faça imediatamente, ou delegue para alguém, ou simplesmente esquece desse negócio. Você não vai dar conta de resolver. Então, Matriz de Eisenhower aí de brinde para a galera. Tem 1 milhão delas. Você vai achar 1 milhão de desenhos. Isso não foi a gente que inventou. Você é velho, pai dedéu. É do Eisenhower, foi presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, dizem que é dele, ninguém me prova. Então, ficou curioso? Tá aqui na tela, dá uma bugada. Você tá aí no Instagram, não dá bugada não, você vai perder a gente no Instagram. Guarda que depois você vai ver. A gente publica uma versão aí no Instagram. Fala, Gu. O Matias entrou aqui e falou que está com retorno de áudio. Com retorno de áudio, onde você está, No Matias? Instagram. No Instagram. No Instagram. É que para mim, ô Matias, para mim não aparece não, cara. É muito engraçado mim, isso. Cara. Matias, aguenta, então pula pra gente lá no LinkedIn, Matias. Tem lá no LinkedIn. Tá celular aqui, ó. Inclusive. Entra em frente, então. Entra lá, Matias, entra lá, que a gente tá. Márcio Almeida Cor, Gustavo Andrade lá no LinkedIn, você consegue ver bem melhor. Inclusive a tela que a gente compartilhou. Bom, tem mais, tá, Gu? Tem uma aqui que mandaram para nós aqui, ó. Então, ó, no primeiro encontro a gente falou sobre automotivação lá no protagonismo, quando a gente falou sobre protagonismo. Então, a pessoa quer saber assim, como é que eu fico em high? Como é que eu me mantenho, mesmo quando eu enfrento obstáculo? Ó, olha só, não vai brigar comigo, não. Mas é justamente quando você tem obstáculo, você vai ter que se manter. Porque senão é fácil. Manter em hype quando você não tem nenhum problema para resolver, sua obrigação. Tá tudo tranquilo, a maré tá de boa, tá tudo na paz, aí é fácil. A questão de ser automotivado, e aí tem muito de fé envolvendo isso aí, que eu vou falar agora, viu, gente? A automotivação é a motivação que vem de você, não vem de fora, não. Aonde você vai buscar a sua motivação? Porque a minha dica, as minhas blusas me entregam, né, Lu? A minha dica é o seguinte: se você vai buscar dentro de você sempre, ela vai acabar. Não vai durar. Você precisa de algo muito maior que você para encontrar sua verdadeira motivação. O termo ânimo, ele nasce de ânima, uma palavra grega, que representa a própria alma do sopro divino de Deus. Aonde você busca a sua motivação? Se você busca a sua motivação no colega do trabalho, no chefe, no resultado ou não, no dinheiro, no que você faz com o dinheiro, tá lascado, porque no primeiro obstáculo que te remover qualquer uma desses seus pontos aí, você vai se lascar bonito, porque não vai ter motivação. E aí eu escutei uma vez uma frase que eu gosto de falar. Melhor a gente ter raízes e não âncoras. Raízes alimentam, âncoras prendem. É muito diferente. Viu? O que você acha, Gô?
E outra coisa, né? Motivo, vamos trazer para o modo simples de motivação. Motivação é definição clássica, né, Marcião? Motivo para ação, beleza? Como é que você pode ter motivo para ação falando de coisa externa? Motivo para ação tem que ser coisa interna. Hoje eu falei numa mentoria para as pessoas, né? Se você não faz por você, faz por quem você ama. Motivo da ação. Primeiro, sempre faça por você. Segundo, faz por quem você ama. E terceiro, entenda que você é ser humano. Não dá para a gente ficar motivado 100% o dia inteiro, o tempo todo. Isso é um outro ponto que é importante a gente entender. Ok? Eu tenho os meus desafios, o Márcio tem os desafios dele, todos nós temos os nossos desafios. Qual que é o segredo? Qual que é o grande segredo? A hora que a motivação cair, você dá nova sustentabilidade para que ela suba o mais rápido possível. O grande problema é que as pessoas confundem que não, se eu não estou na vibe que vocês estão o dia inteiro, então eu estou desmotivado, eu vou ficar deprimido. Não, pô, para com esse negócio aí. Tem hora que a gente também tem que descansar, né, Marcelo, no jeito diferenciado. Tem hora que nós temos as nossas preocupações também, e está tudo bem. Agora, o grande X da questão é, você não pode deixar a sua energia cair de tal maneira que para você chegar no zero, para o startar de novo, se torne um grande desafio. Legal? Então, a inteligência emocional traz muito disso também. Inclusive, mais uma matéria que nós vamos trabalhar da jornada de zero herói. Então, ter essa consciência das suas âncoras, como o Márcio disse, mas ter consciência dos gatilhos que disparam as suas emoções, trabalhar em cima desse processo, trabalhar as suas crenças limitantes e tudo mais, traz a você uma blindagem de motivação que vai permitir com que você estaque a sua motivação num nível muito mais rápido. Beleza? Motivação é uma coisa simples, mas não é um bicho de sete cabeças. Tá legal? Boa. Ó, só para você saber, Gu, o Thiago já tá lá, olha aí, ó. Ó o Siqueirão. O áudio tá bom. Siqueirão, cara, aí. O Siqueira é um parceiraço, um cara do bem pra caramba, Tiagão. Cara, que Deus te abençoe muito. E é um cara que eu tive a honra de mentorear aí o Tiagão, né? E hoje posso dizer que é um parceiro, um amigo que Deus me presenteou. Cara, seja bem-vindo aí à Jornada de Zero Herói. Bem-vindo, Thiago. Ficar com a gente aí tem muito mais. Vamos que vamos. Então vamos para a próxima. Esse aqui mandaram para mim, Gol. Foi quando eu falei sobre a resiliência, né? Bom, para você que está no Instagram. Márcio, no último encontro você mencionou a importância da resiliência. Como que eu posso desenvolver minha resiliência para lidar com as adversidades que inevitavelmente surgem? Então, aí dói, né? Resiliência é a sua capacidade de retornar ao seu estado natural após ser submetido à pressão, compressão, flexão ou torção. Nossa, o arquiteto adora essas coisas. Se você pegar um material semi-elástico, uma borracha, e torcer ela para baixo, acontece um monte de coisa, ela não está torcendo. Se você dobrou ela para baixo, ela está dobrando aqui, mas tem torção, flexão, intorção, tem uma série de forças acontecendo. Só que se ela for realmente uma borracha, quando você parar de exercer essa força, ela vai retornar àquele estado natural. A resiliência é exatamente essa capacidade física dos materiais que recentemente foi transportada por uma capacidade psicológica do ser humano. Ou seja, não importa a pressão, eu consigo me manter sóbrio o suficiente e retornar ao meu destino. Mas, quando a gente fala do ser humano, a gente tem que fazer tipo o bambu. Como é que o bambu consegue ser resiliente? A gente falou sobre o bambu, eu e o Gu, mas foi no off. Foi no gravado do pré. Vocês nunca estudaram esse papo. Vou estudar a primeira vez. O bambu, já pegou o bambu da sorte? Vai lá na feirinha do Cambuí, que mora em Campinas, essas feirinhas por aí, pega aqueles bambuzinhos desse tamanho, bota no banheiro, né? É um cotoco de bambu ali, só na água. O bambu, para virar um bambuzal, ele vai precisar de muita coisa. Vai precisar de um espaço, né, de solo, de nutrientes, de água. Só que ele precisa de tempestade, de vento, de pressão, de torção. Olha que coisa maluca. Então, o bambu, para ser um bambu, e inclusive, curiosidades do momento, bambu na China é usado para fazer andaime de prédios de 30, 40 andares. As pessoas trabalham em cima de bambu. Não é de ferro igual aqui não, tá? Bambu.
ele só chega àquele ponto porque ele desenvolve uma capacidade de se curvar frente à pressão e se reerguer tão logo aquela pressão acaba. Então, como é que a gente desenvolve resiliência? É encarando o problema. Pô, mas eu não estou pronto. Mas você nunca vai estar pronto, porque você sempre vai ter um obstáculo maior a ganhar, a vencer. Então, a minha dica para resiliência é encara os problemas pelo que é mais difícil primeiro. Não é igual prova de primário. Começa pela questão mais fácil, deixa os mais difíceis para o final. Não. Na vida, de verdade, encara o problema difícil primeiro. E aí, é o tal do cadinho da aprovação do ferro, né? Quem gosta de fazer forja. Enfia no calor, dá um monte de martelada, taca no óleo quente, harmoniza, as coisas ficam bem diferentes. Qual é a sua dica de ouro para a resiliência, Gu? Vou falar uma coisa para você. A minha grande dica de ouro para resiliência, o Instagram até travou aqui. Pessoal, lembrando que nós estamos no LinkedIn, tanto no meu perfil Gustavo Andrade quanto do Márcio, beleza? Corre lá, marcioalmeida.co. O meu nem sei qual que é no LinkedIn, cara, mas se você me segue aqui, com certeza me segue lá também. Procura lá, Gustavo Andrade, oficial, sei lá. Se vocês acharem de Zero Herói no LinkedIn, você vai achar nós dois. Nós estamos lá no de Zero Herói. Então, bora lá. Está no meu perfil, mas está no evento lá, de Zero Herói. Vai lá. Mas, trazendo uma dica diferente da dica que o Márcio deu, né, até para a gente não ser redundante aqui, mas a dica de ouro que eu vou te dar com relação a ser resiliente é justamente uma, puxando a nossa sardinha, que é tenha bons mentores. Porque no momento de desafio, você ter uma pessoa preparada para te ajudar a perpassar, né? Ainda mais quando a gente entra, né, Marcelo, no desconhecido, né? Estou até vendo aqui que entrou um bicho aqui voando. No desconhecido, é importante isso, você ter alguém que já tenha passado por aquela estrada a qual você está chegando agora. Segundo ponto, tenham pessoas especiais ao seu lado, pessoas que você gosta, confia, mas que tenha competência, tanto comportamental quanto técnica, para te ajudar, e peça ajuda a essas pessoas. O grande desafio é que cada dia mais estamos nos tornando um eremita. E a gente não é eremita, nós somos seres sociáveis, nós dependemos das pessoas, ok? Então, assim, para você sair de um processo extremamente desafiador, melhorando a eficácia da sua resiliência, ter apoiadores, ok? Tanto que eu falo muito para as pessoas, tenha uma responsabilidade social no sentido de existem pessoas que estão vendo o que eu estou fazendo e acabam me cobrando no bom sentido, motivando o que eu faça para que eu não desista. Então, quando você cria essa responsabilidade com outras pessoas, facilita muito. Mas precisa ser boas pessoas para que elas possam te ajudar nesse processo também. Beleza? Sabe o que é curioso? Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de entender que mentoreamento faz parte da vida. Né? Eu gosto muito dos exemplos americanos. E a minha carreira é tão internacional e tão junto com os americanos, é gritante a diferença. O que é comum nos americanos? E aí, você que está nos ouvindo aqui no Insta, ali no LinkedIn, você já passou por isso. Você já viu um filme, uma série, onde as tais universidades que passam nesses lugares têm várias repúblicas, que são traduzidos como repúblicas, tá? Não vou falar os nomes deles, mas são casas. E aquelas casas têm combinações de letras gregas, alfa, pi, psi e tal. E elas têm identidade. E essa identidade é mantida para a vida daquelas pessoas. Então, é como se as pessoas que fizeram faculdade juntos montassem uma rede de relacionamento eterna. Então, você vê vários filmes em que o jovenzinho encrenqueiro está lá na casa alfa, psi, ômega, e tem lá um senador que vai ajudar ele a ter um emprego, que vai não sei o quê. Isso não é ficção. Isso é a sociedade americana. Né? E as ferramentas que a gente usa, pessoal, são todas americanas. A não ser que você esteja aí agora, nesse momento, no TikTok. Mas se você estiver no TikTok, você não está vendo a gente. Então, se você está vendo a gente, você está usando uma ferramenta americana, qualquer que seja o canal. E elas são construídas na lógica da cultura americana. Por que no Brasil a gente não entende que mentoria é uma ação de vida? Porque nós temos medo de nos relacionar. Nós partimos do princípio de olhar o mundo pelo olho, pelo próprio óculos, e que todo mundo vai querer meu mal. Todo mundo vai querer me passar para trás.
vida não é assim. Se você se preocupar primeiro em ajudar alguém, talvez você veja que existe uma outra história para isso. E tem muito a ver com resiliência, sabe por quê? Você vai se dar mal um monte de vezes. Você vai correr atrás de mentor, de uma ajuda, de um auxílio, que não vai te levar a lugar nenhum. Ou que vai te levar para trás. Faz parte do jogo. Faz parte da... Senta na forja, dá martelada e bota no olho. Bom, vamos para a próxima. Tem mais aqui, tem mais 1, 2, 3. Para quem falou que era um bate-papo, mas... rápido, pois é, eu parei não lá. Tem como, é muito conteúdo, Marcelo. Gente, olha só, tem a comunidade da Padoca, tem o pessoal que me mandou aqui no inbox do LinkedIn, então eu estou tentando responder todo mundo, tá difícil. Eu peguei mais 3 e falei, ó, vão ser as últimas 3. Que já deu, sei lá quantos minutos aqui, até parei de ver. Vamos lá. 40 minutos já de bate-papo. Oi, 40 minutos, meu Deus. Márcio, no primeiro encontro você falou sobre a importância de se adaptar às mudanças. Como eu posso desenvolver a capacidade de adaptação e abraçar as transformações no mundo dos negócios? Ei, bem-vindo ao mundo VUCA-BANI. Volátil, incerto, cheio de encrenca. Na verdade, o mundo sempre foi assim. Não tem diferença nenhuma. Eu costumo dizer que o erro do profissional é o erro do indivíduo. É o erro de nós humanos. Quando a gente se sente confortável com alguma coisa, nós vamos atrás daquela coisa. Quando algo nos incomoda, a gente simplesmente coloca num cantinho e não olha mais. Quando novas tecnologias surgem, você tende a primeiro dizer, isso é para o jovem, isso é coisa de molecada, isso é coisa absurda. Faz uma enquete aí. Não vou fazer agora, não, mas faz uma enquete você que está assistindo a gente, pergunta assim, o que você acha de e-games? O que você acha das competições de e-sports, de Modern Warfare, Call of Duty, de LoL, ainda tem outras aí. Não vou falar muito o nome, senão o pessoal vai se perder. Eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas que são fanáticas, mais do que por futebol ou NFL, e vai encontrar gente que nem a minha própria Aline, que fala assim, isso aí não é esporte. Então, é assim que a gente se fecha para as transformações do mundo. Você não precisa fazer parte dela. Você pode optar conscientemente, ó, isso aqui não me presta. Porque, como dizia São Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Mas não saber, não querer saber, vai te colocar numa rota invariável de colisão com a realidade. Sabe qual é a realidade? Desemprego, se tornar um profissional inexpressivo no mercado, se tornar irrelevante como líder do seu próprio negócio. Porque você criou um mundo paralelo. Você precisa saber, e você precisa saber antes que outros façam saber por você. Gu, quer acrescentar? Quero. Quando a gente fala, né, igual a segunda parte da pergunta aí, como posso desenvolver a capacidade de adaptação e abraçar as transformações? Gente, vamos lá. Agora eu vou trazer até uma pressuposição da PNL, Programação Neurolinguística. Mapa não é território, ou seja, o que eu vejo no meu Waze não é a rua propriamente dita, beleza? E o que significa isso? Que para que você possa estar mais próximo da realidade possível, você precisa ter o máximo de ferramentas dentro da tua caixa de ferramentas. Desenvolver a capacidade de adaptação desse processo de transformação, para ser bem sincero e honesto, vai depender muito da quantidade de ferramentas que você tem. Por exemplo, antigamente, não é bem tão antigamente, não. Você comprava um guia chamado Guia 4 Rodas para você... Não é tão antigamente, né? Para São Paulo e você se localizar. E ali no Guia 4 Rodas, você olhava... Primeiro, os guias mais antigos nem falavam que se a rua era contramão, se não era contramão. Legal? Aí depois veio o guia mais moderninho, que já dava uma luz a isso. Né? Se era mão dupla, se era... e tudo mais, né? Se era contramão e tal. Depois vieram os... Como chamava lá? O GPS que você colocava no carro. Era GPS. O próprio 4 Rodas fez o GPS, tá? Fez o GPS, verdade. Era uma telinha, tipo um mini tablet, que você podia carregar por aí. Que, via de regra, era tão ruim que era melhor você andar com o guia na mão, mas tudo bem. Uhum. E aí foi melhorando, né? O próprio Waze, outros aplicativos aí, no começo eram extremamente desafiadores, porque você ia daqui na esquina e ele mandava você dar a volta no quarteirão. Não fazia o mínimo sentido. E até hoje ainda faz.
Mas, só que, querendo ou não, você tem mais ferramentas. Outro dia eu expliquei para minha esposa, falei, você quer ver se o GPS está te mandando para o lugar certo ou não? Simples. Coloca no mapa, comprime o mapa para você ter uma noção de rota, e aí você fala assim, opa, peraí, não quero ir por aqui não, eu vou por aqui, e daqui ele vai recalcular a rota e vai me mandar para o melhor caminho, e está tudo bem. Tanto que uma vez, para você ter uma ideia, para eu sair da minha casa e ir para um ponto aqui de Campinas, eu dei 1/3 a mais de volta, porque eu não fiz isso, eu não abri antes eu não fiz a compressão do mapa para dar uma olhada no caminho que ele ia passar. Para você ter uma ideia, Marciano, morando onde eu moro aqui no Parque Prado, em Campinas, para eu ir num lugar que seria lá na Brasil, lá em cima, né? Eu sair daqui, atravessar o centro, pegar Brasil e subir. Ele me mandou lá para o Balão do Tavares, lá no... Para você ter uma ideia, do Balão do Tavares, ele mandou para o Castelo, do Castelo para esse lugar, quer dizer, eu andei para caramba, sem necessidade. Então, assim, se eu tivesse usado a minha ferramenta agregada a outra ferramenta, seria melhor ainda o meu processo. Então, o grande segredo é esse. Além do que o Márcio falou, entender todo esse desafio facilita, né? Ele é facilitado justamente por esse conhecimento. E é essa a nossa proposta para vocês. Aí que tá, pô, Gustavo, mas o tempo todo você está vendendo a jornada de zero herói? Não, não é isso. Porque essas perguntas é o que nós mais ouvimos nos desafios que eu enfrento nas mentorias que eu faço, eu enfrento com os alunos nas faculdades, o Marcelo enfrenta em todos os processos que ele faz, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Então, assim, o que nós estamos oferecendo para vocês aqui, né, ainda nem é oficial, mas estamos trazendo para vocês justamente esse processo, né, que vocês têm uma caixa de ferramenta, pô, agora eu vou enfrentar o Thanos. Opa, eu tenho uma luva igual do Thanos. Agora eu vou enfrentar a formiguinha ali, nem aquela formiga que se transforma, não, formiguinha. Então eu sei que com um tapa-mosquito eu resolvo. É a melhor ferramenta para o melhor processo naquele momento. Beleza? Vamos lá. Eu tenho mais duas, hein, Gu? Caramba, vai bater 1 hora. Gente, vou tentar. Vamos lá. Uma das minhas preocupações é a gestão do estresse. Como posso lidar com o estresse de forma saudável enquanto trabalho para alcançar meus objetivos? Pô, na boa, estresse faz parte da vida, mas eu gosto do repropósito. Como repropósito é PNL, e aí eu deixo já falar, porque PNL eu prefiro aplicar, deixa que ele ensine. Mas repropósito tem segredo. Então tá doendo, o estresse está te acabando com você. Eu conto a história do toque do celular depois. Vou dar a dica do repropósito para a galera sobre o estresse. Vamos lá. Na verdade, eu não vou nem entrar em PNL, não, Marcião. Depois a gente fala disso. Primeiro vamos falar de inteligência emocional, beleza? Por que, Gustavo, você está falando de inteligência emocional? Porque, assim, primeiro você precisa entender os gatilhos das suas emoções. Legal? E o que é bacana quando a gente trabalha em PNL, que a gente traz alinhado, inteligência emocional, a gente traz alinhado crenças e valores. Vou dar uma dica para vocês aqui. Quando eu trabalho inteligência emocional nas empresas, primeira coisa que eu faço, né, teste de perfil de comportamento, para entender o comportamento da pessoa, como o cérebro dela pensa, se ela é mais visionária, se ela é mais comunicadora, se ela é mais focada em resultado, se ela é metódica, sistemática, organizada, porque daí eu já tiro muita informação e muito material de possíveis geradores de estresse. Depois eu trabalho em valores. Por quê? Se você tem um valor de honestidade muito elevado, o valor primário, se alguém der a entender que você é desonesto, você vai ficar estressado, ou se alguém tentar sugestionar ou tentar te induzir a ser desonesto, também vai te deixar estressado. E aí a gente começa a entender os gatilhos que te levam às emoções. Beleza? Eu dei 2 exemplos aqui, alinhado ao comportamento da criança, para ficar fácil. Tá? Mas na jornada a gente trabalha muito mais do que isso. Então, a gente entende os processos dos gatilhos e, através dos processos dos gatilhos, a gente entra na ressignificação deste gatilho, que daí sim a gente entra em PNL. Né? Agora, Gustavo, como assim ressignificar? E entender que muitas coisas são provocações vazias, ou seja,
A pessoa está literalmente te dando uma caixa de cocô e você está pegando essa caixa de cocô, sabendo que é cocô. Aí eu falo, se eu pegar um cocô do meu dog alemão, colocar numa caixa de presente, linda, e aí eu vou te explicar o sentido da caixa de presente. Você sabe que é um cocô que está ali dentro. Eu estou sendo honesto com você. Você vai cheirar a caixa, mas por que eu falo de deixar numa caixa de presente? Para o teu cérebro te enganar. Se for uma pessoa... Mas são quantas vezes na vida nós erramos, todos nós aqui, porque a gente sabia que estava sendo... que iam passar a perna na gente, mas que por uma amizade, por não sei o que, a gente não, fez vista não, e foi fazendo vista grossa, deixando o processo acontecer. E depois reclama, isso que é pior. Então, as pessoas tentam nos dar caixa de cocô o tempo todo. Legal? E quando você entende os gatilhos, tem inteligência emocional, entende o processo, você não pega essa caixa. E outra, se eu não peguei o presente não é meu. Beleza? Isso aí. E aí a gente vai realmente para a parte da PNL. Agora, vamos ressignificar isso, entender por que o teu valor está muito alinhado às suas tomadas de decisão emocional. Como eu posso voltar para a minha racionalidade? Porque quando eu saio do meu racional e vou para a minha emoção, eu me torno irracional, porque eu sou emoção agora. E como a gente pode blindar esse processo, trabalhar aí? Então, tem muita coisa bacana que a gente pode atuar aí. Mas vamos lá, conta a história aí. Isso tem a ver com o modelo de tomada de decisão, né? Uma coisa que é interessante é que a gente não se dá conta que existem, na verdade, dentro da gente, processos que não são claros, são atividades, são maneiras de raciocinar, são impactos que você não percebe, mas são coisas que mexem com o nosso jeito de reagir. Muita gente gosta de chamar de gatilho, né? O gatilho virou uma espécie de nome famoso por uma questão para facilitar o entendimento, né, Marcelo? Porque gatilho as pessoas já pensam logo na arma, então sabe que se apertar vai sair o tiro, então fica fácil. Mas que não são só gatilhos, são reações. São reações que são, às vezes, até provocadas por você mesmo. E aí é que é curioso, porque eu já contei isso para o Gustavo uma vez. Não vou contar a história, vou contar o fato. Durante um projeto muito complicado, eu participei, foi um projeto assim, a nível nacional, com impacto internacional, e impactava todas as Américas, enfim, é uma coisa complicada. E eu ficava 24 horas no ar. O cliente que entrava em contato, né, comigo, ele tinha o meu telefone pessoal, o meu telefone de trabalho. Só que eu fiz a besteira de colocar um toque específico para ele, com a intenção de, puxa, pelo menos eu vou ficar ligado, né? Pô, já sei que é ele, eu vou já entrar ali com aquela atitude de, veja bem, né? Eu vou lidar com o cliente. E o que aconteceu com o passar do tempo? Que começou a me estressar de um jeito, o telefone tocava, meu batimento cardíaco acelerava, porque eu já sabia que era ele. E as coisas sempre aconteciam de madrugada, os problemas sempre aconteciam de madrugada. Qual foi o meu repropósito, depois de perceber o problema? Eu botei uma das músicas que eu mais gostava, Aretha Franklin, cantando um jazz maravilhoso, como toque do sujeito. E às vezes até esqueci de atender, para falar a verdade, porque eu gostava tanto da música, eu deixava tocando mais um cadinho. Toca mais um pouquinho só que tá bom, eu gosto. Esse repropósito, ele tem muito a ver com como a gente se relaciona com o problema. E aí, quando eu falei ali da tomada de decisão, Gu, nós já falamos disso algumas vezes, mas vou botar aqui na tela para existe uma matriz de tomada de decisão, viu? Você que está no Instagram, tá lá no LinkedIn, tá lá no meu YouTube, Jornada de Zero Herói no LinkedIn, você acha. Você pode navegar como você quiser, do autocrático ao consensual. Você pode tomar uma decisão perfeitamente bem alinhada com o que você quer resolver. O único problema não é a matriz em si, não é você escolher um modelo autocrático, delegático, né, delegativo, revogativo. É você nem saber que a sua vida passa por isso. Então, eu botando ali para dar dica, porque hoje a gente não vai explorar isso, hoje a gente só ia responder as perguntas e tem mais uma para responder. Mas fica com esse pensamento, tira um print para você, que está meio auto-explicado. Não vou ficar muito tempo explicando isso aqui agora. Mas o modelo que você toma a decisão de tudo que você faz
é razão direta do nível de estresse que você vai ter que lidar depois. Direto. Última pergunta. Ufa, chegamos. Chegou mais, mas eu já barrei lá, hein, Gu? Então, vamos lá, a última pergunta. Sabemos que o networking é valioso. Como posso construir e manter relacionamentos profissionais sólidos que possam me ajudar em minha jornada? Eu tenho opinião forte sobre isso. Aí vai doer, porque eu e o Gu temos visões diferentes. Relacionamento de networking profissional. Galera que está me olhando nessa caixinha aqui do Instagram, está no lugar errado. Não é aí que você vai fazer, não. Sabia? O Instagram não serve para fazer networking. Não serve para fazer relacionamento. Não serve sequer para você conseguir aprender. Ele serve para você consumir uma mídia descartável. Olha como a experiência de quem está aqui no Instagram com a gente e quem está lá olhando a live no LinkedIn, por exemplo, é radicalmente diferente. Como é que a gente constrói relacionamento? Buscando as pessoas certas nos lugares certos. Relacionamento não é a provocação, é uma ação solidamente construída todo dia. Pode até usar o PPP para fazer, né? Pequeno, possível e progressivo. Mas você precisa tomar essa consciência. Uma vez eu contei isso, acho que foi não sei se foi só eu e você, Gu, ou se ficou gravado no primeiro. Uma pessoa virou para mim e falou assim: ai, Márcio, porque eu realmente gosto muito desses momentos da gente poder conversar, poder ter essa troca da sua experiência, porque eu sou assim. Eu acredito que eu sou a média das 5 pessoas mais competentes e mais inteligentes que eu convivo na vida. Então, toda vez que eu me deparo com alguém que eu acho que é assim, uma pessoa mais limitada, uma pessoa que está um pouco mais lutando ali, eu retiro essa pessoa do meu convívio. Olha bem a frase. Aí eu disse assim, legal, né? Então, deixa eu entender. Você quer estar com 5 pessoas que têm mais experiência que você, que passaram por mais experiências, aprenderam um pouco mais, que estão dispostas a compartilhar com você, acolher você no convívio, para te ensinar um pouco do que viveram, mas você aí no seu lugar não quer fazer isso com outra pessoa. Então, isso não é construir relacionamento. É relacionamento. Nós falamos um pouco disso. Nós falamos, né, Gu? Mas olha, gente, relacionamento profissional, antes de ser profissional, é o quê? Relacionamento. Você é líder, você tem um papel de gestão. Você sabe o nome do cachorro do seu colega? Sabe o dia do aniversário da filha dele? Você sabe que cor ele gosta, o que ele gosta de comer ou não? Não sabe? Você não tem relacionamento. Ou você não quer relacionamento, então. Você quer tirar proveito de pessoas que estejam em posições melhores que a sua. Deixa eu te falar. Você é uma coisa e está outra. Todo mundo. O estar é volátil, vai mudar. O ser você vai ser para sempre. Construa relacionamento. Ele vai ser profissional ao longo da sua vida, se você for capaz de manter um relacionamento. Né, Gu? E aí é que está o grande segredo do sucesso. Inclusive, tem até um amigo nosso aí que no futuro a gente vai bater um papo com ele para ele trazer um pouco desse tipo de informação para a gente. Mas, assim, ó, vamos lá. Concordo com o Márcio, você quer fazer relacionamento comercial, o Instagram não é a melhor plataforma para isso, não. Legal? Lógico, tem um nível de aderência e tudo mais, tem, mas a galera aqui no Instagram é mais voltada à parte do entretenimento. Quando a gente fala de LinkedIn, a conversa é outra, né? Agora, torne-se uma pessoa interessante e não interesseira, né? Resumindo tudo que o Márcio disse. O que acontece? Muitas pessoas entram no LinkedIn pô, Gustavo, eu vi que você trabalha esse conteúdo, e aí a pessoa meio que começa a fazer um monte de pergunta querendo uma mentoria grátis, né, Marcelo? É assim que funciona, né? E assim, gente, olha, eu não seguro o conteúdo, o Márcio também não, mas é aquela velha história. Só que chega num ponto que você percebe que a pessoa está tentando se beneficiar no famoso Vascão, né? E aí, assim, gente, desculpa, né? Se você realmente precisa de ajuda, contrata o profissional, bora lá, vamos trabalhar, legal? E quando você se torna um interesseiro nas redes sociais, o processo não funciona, não vai gerar engajamento. E eu vejo muito já participei, inclusive, até como coordenador de grupos de networking, em associações comerciais, em grupos aí famosos, e o que eu vejo são várias pessoas com interesse de vender.
E aí o grupo não dá certo. Tanto que outro dia eu recebi um convite para participar de uma. Eu falei, amigo, eu não tenho toda terça-feira, 7 horas da manhã, para estar no lugar para ficar até 9h30 da manhã. Primeiro, né, esse horário, às vezes eu estou viajando, então não dá para eu participar. Eu não vou ficar arrumando uma pessoa para ir no meu lugar. E outra coisa, toda semana, para mim, não tem condições. E terceiro ponto, se eu for para contribuir, tudo bem. Agora, senão vai ser mais um chato. E via de regra, você pode ver, nesses grupos de network, Marcelo, o que tem? Prestador de serviço. Sim. Putz, aí é um monte de gente querendo sugar. E aí que está o erro. Né? Tem que ser pessoas colaborativas. Primeiro, pensa assim, ó, eu quero fazer parte de um grupo de network. Vai com a intenção estritamente e pura, com a vontade de querer ajudar. Aí o negócio começa a funcionar. Entendeu? Outro dia tem uma pessoa que nunca me chamou aqui na rede social, outro dia me chamou e falou, cara, isso aqui que é? Eu estou com um problema aqui na minha empresa. Eu falei, beleza, vou te passar um orçamento. Ele falou, não, Gustavo, pô, você é meu amigo. Eu falei, então, justamente por ser seu amigo, eu vou cobrar de você. Né? Porque, assim, até porque se a pessoa fosse minha amiga de verdade, né, não ia aparecer só em momento oportuno. Exato. Então, sabe, vamos lá, né, gente? Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, no meu LinkedIn, são quase 20 mil pessoas que assinam a newsletter. Vou até botar aqui o link da newsletter. Que assinam a minha newsletter e estão conectadas comigo porque me conhecem. Ou me conhecem de consultoria, ou trabalharam sob a minha gestão. Eu já tive mais de 500 mil de funcionários sob a minha gestão, da minha carreira, em uma das empresas dentro. Então, tem muita gente. Mas eu faço questão de conhecer. E adivinha só, eu entrego muito mais do que o que eu entrego na Paddock, que eu estou entregando com o Gu aqui no nosso bate-papo ao vivo. Entregar de graça não me custa absolutamente nada, se eu puder te ajudar. Se você quer fazer parte, e olha, tanto de gente que manda mensagem para mim no LinkedIn assim, oi, Márcio, achei esse perfil tão interessante, vamos estreitar o relacionamento, vamos aumentar o networking, vamos, né? Aquelas mensagens genéricas. Aí eu aceito e mando uma mensagem para testar. Ah, que legal. Eu gostei, né, da sua proposta e tal. Então, me fala um pouco do que você faz. Aí já vem uma venda. É papo. É tacado na minha cara uma venda. Quem disse que eu preciso? Você está tentando me vender uma coisa que eu nem preciso. Você não tentou fazer um network, você tentou me vender uma coisa. E aí... Empurrar, não é nem vender, tentou empurrar, né, Marcelo? Na verdade, tentou empurrar. Não tentou vender porque ela não sabe nem o que eu preciso. Entendeu? E aí, não, gente, na boa, vamos lá, vamos falar português claro, é até deselegante. Porque, né, calma. E outra, eu sempre falo isso para vendedor, cara. Momento de prospectar é um, momento de vender é outro. Prospecção, gerar relacionamento, confiança, conexão, até para ter essa troca, né? Do que o mais precisa, como eu posso ajudar e tudo mais. Quando você já chega querendo vender, meu amigo, você já pulou uma fase. Já foi pro final. Então, e aí você sabe o que vai acontecer, né? Você vai ser desclassificado. Vai, porque na hora do aperto, você vai ser o primeiro que vai ser esquecido. Ô, Bubu, nós prometemos bater 1h02 aqui na transmissão do LinkedIn. Então, galera do LinkedIn, vai ter mais. Não sei se vai ser semana que vem. Estamos pensando. Vamos ver como é que a gente vai fazer, nossas agendas. Mas manda mensagem direct para mim, para o Gustavo. Pode ser aqui no Instagram, pode ser lá no LinkedIn, pode ser até no YouTube, que agora também dá para fazer. A nossa meta com a jornada do Zero Herói é tirar um pouco desse misticismo de que sucesso é feito em garagem, seja por sorte ou por acaso, seja porque você se esforçou de verdade, então tudo se alinhou. Sucesso não tem forma, senão todo mundo podia ter sucesso. Todo mundo virava Bill Gates, Warren Buffett. Sucesso não tem forma. O que existe é uma jornada para te fazer cada vez mais forte na sua vida ao longo dessa jornada. O sucesso vai depender de você? Sempre vai depender de você. Tudo sempre vai depender de você. Do nosso lado aqui, a gente só quer facilitar um pouco essa jornada. Né? Boa. E, ó, de verdade, se você não estiver preparado para se tornar um herói, a jornada não é para você. De jeito nenhum.
A ideia é trazer desafio, trazer ferramenta, mas é aquilo que a gente fala, né? Nós queremos pessoas que realmente queiram se tornar heróis. Senão, a jornada não é para você, porque a hora que os desafios começarem a aparecer e você não estiver disposto, né, a abraçar a causa, encarar o processo, a pegar o teu chamado mesmo e ir para frente, esquece, nós não vamos conseguir te ajudar. A gente ajuda qualquer pessoa desde que esta pessoa queira entrar em ação, ok? Então, assim, se você fala assim, não, eu quero ficar do jeitinho que eu tô, beleza, mas se você realmente quer vestir sua armadura, quer ir para cima e se tornar um verdadeiro herói, se prepara que em breve a jornada oficial vai estar aí num curto espaço de tempo para poucas pessoas à disposição. Legal? Então, vai acompanhando as redes sociais, os nossos encontros. Nós estamos preparando aí canais oficiais da Jornada de Zero Herói e prepare o seu coração. Porque a provocação já começou. Legal? Mas começou. O convite oficial, né, Marcelo? O chamado para a Jornada de Zero Herói vai acontecer em breve. Beleza? Chamado vai acontecer. Até lá, vai perturbando eu e o Gustavo aí à vontade. Pode, ficaram umas 10 aqui que eu não dei conta nem de ler, gente. Então, a gente se vê por aí. Fica comigo no estúdio para vocês do LinkedIn primeiro e do YouTube. A paz, um feriado abençoado de Nossa Senhora Aparecida. Que o protetor de Maria esteja com todo mundo e a gente se vê. Falou, galera do LinkedIn. E aqui também aproveitando, dando tchau pro pessoal do Instagram. Deus abençoe, um ótimo feriado. Sucesso, Marcião. Obrigado por estar comigo aqui. Gratidão imensa. E bora lá, galera. Prepare o teu coração que em breve a jornada do herói baterá aí na sua porta.